tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Esta é TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, e este é o programa Ecologia e Cidadania, e nós temos a honra, eu diria o privilégio de estarmos recebendo aqui hoje, na sede da Ponto Terra, aqui no bairro de Lourdes, uma das maiores figuras do ambientalismo mineiro e também do ambientalismo brasileiro. Eu me refiro a Roberto Messias Franco. Queria agradecer, Roberto, por estar visitando aqui a Ponto Terra. Sou eu que agradeço pela oportunidade de vir conversar com vocês. Roberto, vamos voltar lá uns tempos atrás, quando você formou no curso superior, na nossa UFMG. Conta para nós. Formei em Geografia, fiz alguns anos de pós-graduação na França na época e voltei para o Brasil em 1975, na época onde o Estado estava criando, através do governador Aureliano Chaves, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, com o grande líder da nossa época da Ciência e Tecnologia, professor José Israel Vargas, né? Quando criamos a área de meio ambiente e dentro dela a Copan. Eu queria aproveitar e comentar que o José Israel Vargas, que foi ministro, grande figura citada aqui pelo Roberto Messias, já foi um dos homenageados em um dos encontros da Ponto Terra, que nós homenageamos uma pessoa, uma autoridade por vez. No próximo encontro nosso, que vai tratar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na noite de 29 de agosto, nós vamos homenagear Maeli Estrela Borges, que é uma figura que tem tudo a ver com a questão dos resíduos sólidos urbanos, com a questão dos resíduos de serviços de saúde, que está nessa praia aí há mais de 40 anos. Fizemos uma homenagem merecida, então, a Israel Vargas, hein, Roberto? Muito merecida, como também vai ser muito merecida essa para Maeli. Roberto, vamos conversar agora, um pulo na história, né? Você passou por quase todos os órgãos públicos importantes, sempre com muita competência, com muita diligência, com respeito de nós do lado de cá, eu como homem público e também como ambientalista, né? Rapidamente aí as suas passagens, vamos conversar do nível municipal, estadual e federal, né, Roberto, para facilitar. Ao menos com muito empenho, com muita dedicação. A gente, quando é apaixonado pelo tema, né, é importante e acaba tendo experiências muito interessantes. Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Célio de Castro, que foi uma experiência muito importante. Eu acho que Belo Horizonte tem uma secretaria e um conselho municipal de meio ambiente, o COMAN, que deve ser continuamente reabastecido, fortalecido e participar da vida da cidade. Durante alguns anos também eu tive como presidente da FIAM. No princípio era a superintendência do COPAN, né, que era o Conselho de Política Ambiental que nós temos até hoje no Estado. Vimos esse crescimento no respeito à legislação ambiental, desde quando, em 1980, a Lei 7772, a lei estadual de meio ambiente, foi um fruto de um trabalho de muitos lutadores, que você, inclusive, muitos deles, entrevista, conhece e cita constantemente. Professor Célio Vale, Dr. Hugo Werneck, professor Ângelo Machado, e todos esses exponentes, Maria Dalce Ricas e as outras organizações não governamentais que trabalham nessa construção da política ambiental de Minas Gerais. Né? Só que depois você foi para um órgão federal também, no IBAMA. No governo federal eu tive duas passagens, uma como secretário da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que na época não existia Ministério do Meio Ambiente, né? O órgão maior era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, eu fui secretário e mais recentemente, desde o governo Lula, trabalhei no IBAMA como superintendente, diretor e depois como presidente. Eu quero dar um testemunho porque eu acompanhei bem a carreira pública do Roberto Messias Franco. Ele fez tudo com muita competência, com muita dedicação e, como ele mesmo colocou, com muita boa vontade, pelo menos, né? Roberto, agora você está na aprazível, na querida cidade de Nova Lima, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na minha querida Nova Lima, onde, inclusive, uma parte do meu DNA estaria lá. A família do meu avô, um dos ramos é nova-limense, os Jardim Almeida, tudo. E, com muito prazer, o prefeito Cássio Magnani me convidou para ser o secretário de Meio Ambiente. E nós aceitamos um desafio, que é uma coisa curiosa, Ronaldo. Você sabe como às vezes, essa compatibilização é difícil, que é o que é o local e para que o local tenha um significativo global. Né, o Schumacher que dizia, né, que é no local que as coisas acontecem. E o global é uma soma das coisas locais que acontecem. Então, se todas as cidades tivessem políticas ambientais corretas,
Seria muito fácil ter o estadual, o nacional e inclusive o mundial. Nós não estaríamos tendo um problema de aquecimento global se partisse de baixo, né? Então essa experiência local em Nova Lima está sendo muito rica e principalmente que é uma cidade interessante, uma cidade que eu gosto demais, né? E colada aqui com Belo Horizonte, que muitas vezes derrama para lá alguns dos seus problemas. Roberto, eu fui colega do atual prefeito Cássio Magnani Júnior, enquanto deputado aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele vereador em Nova Lima, eu vereador em Belo Horizonte, ele lá. O Cássio tem um profundo conhecimento político, conhece Nova Lima como ninguém, gosta demais de Nova Lima, foi eleito na eleição passada, tenho certeza absoluta que vai fazer uma bela administração lá. E ele já, Roberto, começa fazendo uma coisa que é muito difícil, que é agradar nós ambientalistas. Cria, agora, no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, 4 monumentos naturais. É isso mesmo? 4? É isso mesmo. E foi uma decisão muito importante que mostrou, é uma demonstração que o prefeito, Cássio Magnani, dá um rumo muito decidido na gestão que nós estamos fazendo lá, que foi a criação de 4 monumentos naturais. E aí, Ronaldo, o que é o monumento natural, né? Na lei nacional, na lei chamada lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem várias categorias: Parque Nacional, Reserva Ecológica, Reserva Biológica, as áreas de proteção ambiental, monumento natural. É uma dessas categorias, que é uma categoria de proteção integral. Então, é uma proteção que tem que ser feita mesmo, não admite maiores impactos ambientais lá dentro, não é? E nesse caso, quando nós vimos em Nova Lima, conversando com o próprio prefeito Cássio Magnani, tem algumas áreas de montanha, que são montanhas que têm uma expressividade, têm uma significação para a população em suas diferentes camadas, inclusive. A Serra da Calçada, que já extrapolou os limites de Nova Lima pelo conhecimento, muita gente fala dela, Serra da Calçada. Porque ela passa por lá de Brumadinho também. A Serra do Souza, o Morro do Elefante, que é uma moldura para a cidade propriamente dita, e o Morro do Pires, que é uma superfície cimeira, como a gente chama, no quadrilátero, daquelas grandes elevações, como tem a Serra do Curral, a Serra da Moeda, a Serra da Piedade, enfim, aqueles níveis que ainda permanecem depois dos milhões de anos de erosão que o Rio das Velhas provocou nessa bacia inteira. Então pegamos e o prefeito pegou e nos instruiu, vamos fazer então 4 monumentos, porque é a essência da definição de monumento natural. E é curioso, as pessoas falam muito de parque, mas de monumento não fala. O espírito da lei é muito correto. Não sei se você ainda era deputado quando essa lei foi... Em 2000 estava lá junto com Fernando Gabeira, Zequinha Sarney, Ronaldo Vasconcelos. Então essa discussão, o monumento natural é uma coisa que não precisa ter, não é? Ela, pela própria existência dela, pela importância na paisagem que ela tem, ela merece ser preservada. Então não precisa ter um animal, uma espécie ameaçada, ela é pelo que ela representa na paisagem. E é curioso, é o primo pobre das unidades de conservação. Por que o primo pobre, Roberto? Porque as pessoas não sabem e não conhecem o significado. Então, no caso hoje, se a gente olhar no site do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que é onde estão as unidades de conservação, tem 300 e tantos parques, não sei quantas lá, e tinha 37 monumentos naturais só, contando os nacionais, estaduais e municipais. Desses 37, nós acrescentamos mais 4, que são esses 4 de Nova Lima. Então, se 4 em 41, aí eu conto sem fazer, dá mais de 10%. O espírito de engenheiro de Ronaldo Vasconcelos mostra, 10% praticamente das unidades, dessa categoria de unidade de conservação está em Nova Lima, Roberto, com muito orgulho. Roberto, para não deixar para não falar de flores, eu quero dizer que Simone Botrel, que é minha colega lá no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que já me deu entrevista aqui na TV.terra, elogiou assim de uma maneira pública a vocês da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao prefeito Cassinho, lá de Nova Lima. Elogio de ambientalista não é fácil, nós sabemos que você também é ambientalista, eu também sou ambientalista, né? E foi importante, como eu te disse, Ronaldo, tem uma das ações que nós fizemos foi essa, que é a criação dos monumentos. Mas isso não pode vir sozinho, né? Então, na Semana do Meio Ambiente agora, nós fizemos também, além disso, logo em seguida lançamos uma coisa importante para a cidade de Nova Lima, que é o início da construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. A Secretaria Municipal de Nova Lima, ela é efetiva, ela é só de meio ambiente? É uma Secretaria Municipal só de meio ambiente e que nós temos a felicidade de contar com um corpo
técnico muito interessante, muito bem preparado e principalmente muito comprometido com a causa ambiental. Olha, Ronaldo, numa secretaria de uma cidade interior, saber que nós temos 120 pessoas trabalhando, dos quais 60 jardineiros concursados da melhor qualidade e 50 técnicos concursados e mais 10 cargos de confiança, é uma estrutura muito importante e que nós queremos dar um exemplo para todos os municípios que se congregam na Associação Nacional dos Municípios do Meio Ambiente. Roberto, nós vamos conversar um pouco sobre esta ANAMA que você comentou aí, mas você sabe, eu sou político, sou municipalista por excelência. O estado de Minas Gerais agora tem apenas 6 cidades que têm a habilitação, o credenciamento, a outorga do estado para fazer o licenciamento municipal. Vocês em Nova Lima, na sua secretaria, com o prefeito como Cássio, com o corpo técnico desse, também pensam nisso, ter um licenciamento municipal próprio? Além de pensar, nós estamos tomando as providências para ter esse convênio com o estado, que mesmo, veja, recentemente, Ronaldo, o Congresso Nacional votou a Lei Complementar 140, que era uma luta, inclusive da qual você participou como deputado, para fazer a regulamentação do artigo 23 da Constituição, que é o que cabe ao município, ao Estado e à União, né? Essa Lei Complementar 140 diz que o município tem que assumir cada vez mais tudo aquilo que tem impacto local, que ele deve se qualificar para isso. E nós, então, estamos com o processo em andamento com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado para fazer, dentro do espírito da lei, né, que Nova Lima possa licenciar uma grande parte das atividades, deixando para o Estado só aquelas que extrapolam os limites do município, né, e nós estamos nos preparando para isso. E achamos que, no caso, inclusive, acho que historicamente, o Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, ter só 5 que são credenciados, é um atraso que nós temos que correr atrás e reverter essa situação. Roberto, tem uma coisa que eu preciso e gosto de ser justo. Eu queria fazer, então, uma homenagem à presidenta Dilma Rousseff, que sancionou essa lei, uma lei complementar, dificílima de ser votada, Lei Complementar 140 em 2011, né? É bom que as pessoas saibam disso, essa lei que tramitou pelo Congresso Nacional anos e anos, mais de 20 anos, eu passei lá 6 anos e não conseguia colocar a lei para frente. Roberto, agora vamos nas coisas menores, mas importantes para a cidade, ali do dia a dia, que é a questão municipal, uma questão muito local, né? Arborização urbana. Nós temos como, entre as metas de arborização urbana, né? Uma das coisas mais importantes que tem, como eu disse, nós temos 60 jardineiros no nosso corpo de trabalho, que trabalha com as áreas públicas urbanas principalmente. Uma grande prioridade nossa é a criação de um bom viveiro municipal. Bom viveiro municipal, quando eu falo, é que tem a quantidade e qualidade das mudas. A arborização urbana, às vezes, ela, em vez de provocar soluções, ela acaba criando problemas e coloca uma árvore inadequada num lugar, né? Sim. Árvore que cresce demais, de espécies, às vezes, exóticas e que acabam depois ficando ameaça para as casas, etc. Estamos tratando a arborização urbana em Nova Lima, que é uma cidade que tem a cidade antiga, tradicional, mas tem áreas, por exemplo, como o Jardim Canadá, que não tem arborização nenhuma. Então nós vamos ter que fazer isso. A própria 6 pistas, Vale do Sereno, Vila da Serra, aquela região, temos que recompor e fazer com que haja uma vegetação com as árvores adequadas. Não são as árvores grandes que provocam, inclusive, quebra-passeio, ameaça às casas, mas seguindo, inclusive, muitas lições que já existem aprendidas. A CEMIG tem um manual interessante de árvores apropriadas para intervenção e arborização urbana. Temos, em matéria de viveiro, né, algumas experiências muito interessantes. No caso de Aimorés, o Instituto Terra, que é presidido e comandado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, né, tem um modelo de viveiro com muitas espécies, muita qualidade, que nós vamos utilizar a experiência de lá e fazer com que Nova Lima possa ter um viveiro. E depois vem a segunda parte, Ronaldo, que é a que nós sabemos que você, que já trabalhou em todas essas lides com a gestão ambiental, né? Às vezes plantar árvore é importante, mas mais importante ainda é zelar por ela. Muito, né? Mais importante. Hoje eu tenho plena Senão você consciência planta e disso. alguém chega e destrói. Então não pode ser. Então estamos fazendo um programa de educação ambiental com isso também. Roberto, uma coisa que eu queria conversar com vocês, nós tocamos rapidamente, é que existe uma entidade nacional que é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. E eu fiquei sabendo, eu tenho uma ligação boa com as pessoas todas do meio ambiente, felizmente,
que você foi guindado a um cargo importante. Já conta para nós como é que foi isso, a ANAMA. A ANAMA é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Ou seja, são 5.000 e tantos municípios brasileiros. 5.565. 5.565 na ponta da língua. Desses municípios, a nossa meta do presidente eleito é o Pedro Wilson, secretário de Meio Ambiente de Goiânia, ex-prefeito e ex-colega seu como deputado na Câmara Federal. Grande figura, grande parlamentar, ótima escolha. Então nós falamos e eu sou o primeiro vice-presidente na chapa junto com ele. O segundo vice-presidente é o secretário de Meio Ambiente de Aracaju. Então é uma chapa multipartidária, de secretários de várias regiões, de todas as regiões do Brasil. E a nossa meta é o seguinte: se desses 5.000 municípios brasileiros, 10%, né, tiverem boas secretarias de meio ambiente, nós damos um passo gigantesco para que o Brasil melhore o ambiente para todo mundo, para toda a população. E esse é o trabalho que a gente vai fazer. Falar assim, como é que nós podemos ter 50 cidades atuantes, onde a gente possa ajudar a formar as pessoas, os colaboradores, e para isso queremos contar, inclusive, com a ONG.terra e com todos aqueles que têm as experiências para ter a gestão, porque o nível local, como você disse, que é um municipalista convicto, nós também achamos que, às vezes, a política nacional, eu, no caso que já tive no IBAMA, por exemplo, na própria FEAM e tal, as pessoas que estão no interior e te reclamam, está longe. No governo federal, que está em Brasília, então, é longe de tudo. Então, você não vê o dia a dia. Os deputados federais, eu fui durante certo tempo, não são incomodados pelos eleitores, de maneira nenhuma, o Brasil fica longe. Brasil fica longe. Continua o raciocínio municipalista. Você está numa Secretaria de Meio Ambiente do município, se tem uma fossa que vaza, se tem uma árvore que atormenta, se tem uma poluição num córrego, etc., ele sabe onde é que o secretário está e vai a pé na casa dele e reclama. Então, quer dizer, nós passamos a ter uma dimensão do real, do cotidiano, né? E chega e vai no prefeito, vai na prefeitura, quer dizer, então, e no caso da cidade de Nova Lima, que é uma cidade com muita gente muito formada e com ideias sobre a questão de preservação ambiental, né? Vai, reclama e nós temos que dar a solução. E acho que é o correto, né, Ronaldo? Na medida que a gente puder ter isso, cada vez mais estimular essa participação, né? Vamos pegando e falando e colocando. Eu não gosto de falar de colocar nos trilhos, não, fica muito rígido, né? Vamos tocando a boiada, né? Pega daqui, arruma dali e vai chegando aos poucos. Eu queria dizer que antes de fazer essa entrevista, eu estudei um pouco a estrutura da Prefeitura Municipal de Nova Lima, do prefeito Cássio Magnani, e queria dizer que eu vi lá pessoas competentíssimas. Eu queria parabenizar então o prefeito Cássio nesse sentido de escolher pessoas competentes, mas acima de tudo por ter escolhido o Roberto Messias Franco para ser o secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, uma pessoa que conhece o meio ambiente como poucos no Brasil. Roberto, parabéns pela sua carreira pública exitosa, felicidades por ser na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima. E no dia 29 de agosto, vamos encontrar com a gente para a gente falar de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com muito prazer, vamos estar, porque é o tema central da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Nós fizemos a Conferência Municipal em Nova Lima com 260 pessoas e temos muitas sugestões interessantes. Eu quero agradecer a você também, telespectador, a você internauta. Fique sempre com a gente, Ecologia e Cidadania, TV.terra.